Bem, pessoal, então agora dando continuidade às nossas aulas de equações do segundo grau, eu vou explicar para vocês que conceito é esse de raízes. Raízes ou soluções, é a mesma coisa, tá? São sinônimos. Você tanto pode falar raízes, quando se fala solução, é a mesma coisa. Gente, o que é a raiz ou uma solução de uma equação? A raiz ou a solução de uma equação nada mais é do que o número que torna essa equação verdadeira. Exemplo aqui, olha, eu tenho, eu vou colocar um número aqui dentro desse quadrado que somado com 2 que vai resultar em 5. Quem é o número que somado com 2 resulta em 5? É fácil, é o 3. Ou seja, 3 mais 2 é igual a 5. É verdade? É verdade. Então eu digo que o 3 é a minha raiz desta equação ou ele é a solução. Legal? Nesse outro exemplo aqui, que número, né, que eu vou colocar aqui dentro deste quadrado, que se eu subtrair 3, vai dar 10. Quanto que eu tenho que ter se eu gastar R$ 3 e fico com 10? É fácil, é o 13. Vamos ver se é verdade? 13 menos 3 dá 10? É verdade, porque 13 menos 3 é 10 e 10 é igual a 10. Então, o que eu digo? Que o 13 é a raiz. Ou o 13 é a solução daquela equação. Qual a equação? X menos 3 igual a 10. Tá legal? Vocês repararam que até agora eu estou colocando somente equações do primeiro grau? Mas o conceito de raiz é o mesmo, tá? Tanto para primeiro, segundo, terceiro ou qualquer outro grau. Agora, pessoal, nós temos aqui uma outra equação, tá? Vamos pensar o seguinte, será que esse número é o 1? Deixa eu ver. 3 vezes 1 dá 3. Note que 3 mais 5 dá quanto? Dá 8. E tem que dar 11, tá? Então, se eu colocar o número 1, eu vou dizer que 8 é igual a 11. Mas isso é um absurdo. Isso está errado. Que conclusão que eu tenho? Que x igual a 1 não é a solução. Tudo bem? Legal? Então, eu posso tentar uma outra, por exemplo, vamos pensar o seguinte, quem é o número que somado com 5 dá 11? Ora, esse número é o 6. Ah, então este número que eu vou colocar aqui, se eu multiplicar por 3, esse número que eu vou colocar aqui, se eu multiplicar por 3, tem que dar 6. Ora, então só pode ser o 2. Vamos verificar? No lugar do quadradinho eu coloco 2. Vamos ver o que vai acontecer. 6 mais 5 é 11? Verdade. 6 mais 5 é 11. Note que 11 é igual a 11. Então, o que eu tenho? Que x igual a 2 é a solução. Ou melhor, posso também dizer que x igual a 2 é a raiz. Quadradinho ao quadrado. O que é quadradinho ao quadrado? É quadradinho vezes quadradinho menos 2 vezes o quadradinho, que é igual a 3. Repare, pessoal, que isso não é uma tarefa das mais fáceis. Por exemplo, eu posso colocar aqui, vou mudar a cor da caneta aqui, rapidinho, mudar aqui. Eu posso colocar, será que é o 2? Vamos ver. 2 vezes 2 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 dá 3, é verdade? Não, 0 é igual a 3, então olha só, 2 não é solução, ok? Ótimo. Mas então quem seria esse número, hein? E aí que vem a situação, pessoal. Não é tarefa das mais fáceis sempre encontrar quem é essa solução, tá bom? Quando eu tenho uma equação do primeiro grau, como foram as outras que a gente fez até agora, era até mais fácil. Mas agora não se torna tarefa tão fácil. Tá? Por isso que é importante que a gente aprenda depois a resolver as equações. Essa equação aqui, ó, ela seria escrita dessa forma, x² menos 2x menos 3 igual a 0. Vamos fazer uma revisão rapidinha. Essa equação é uma equação completa ou incompleta?
completa. Como é que você sabe? Olha, eu tenho o meu A, que vale 1, tá aqui. O meu B, que vale menos 2, tá aqui. E o meu C, que vale menos 3. É uma equação do segundo grau, tá? Porque o maior número que é incógnita está elevado é o 2. É uma equação do segundo grau completa. E aí, gente, eu vou começar a falar algumas coisinhas para vocês. Olha só. Encontrar as soluções de uma equação não é tarefa das mais fáceis, tá bom? E o grau de uma equação, uma das coisas mais importantes é porque o grau determina a quantidade de soluções, tá? A quantidade de soluções. Como assim, Geraldo? Olha, se uma equação é do segundo grau, significa que ela tem, no máximo, duas soluções. Tá legal? Agora, olha só. Se ela é uma equação do primeiro grau, ela pode ter no máximo uma solução. Se ela é uma equação do segundo grau, ela pode ter no máximo duas soluções. Equações do terceiro grau têm no máximo três soluções. Vocês perceberam que eu estou falando no máximo? Por que eu estou falando no máximo? Porque uma equação ela pode simplesmente não ter solução. Ou pode ter uma, ou pode ter duas, se ela for uma equação do segundo grau. Tá? E nós vamos ver isso mais para frente. Esta é uma equação, tá? Esta é uma equação do segundo grau. Ela é x² menos 5x mais 6 igual a zero. Tá legal? E a gente vê que 2 é a solução dessa equação. Vamos ver? Ó, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a zero. 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 2 ao quadrado é 9. 5 vezes 3 é 15. Ok? 9 mais 6 é 15. Menos 15 dá zero. Ó, eu peguei o 9 mais o 6. 15 menos 15 é zero. E zero é igual a zero. Então, o 3 também é solução. Gente, acabou. Não tem mais outra possibilidade. Por quê, Geraldo? Não adianta se perder tempo. Por quê? Porque o grau de uma equação determina o número máximo de soluções que ela tem. Você já não encontrou duas, que é o número 2, e a outra que é o número 3? Então agora esquece que não terá outra solução. Existem equações do segundo grau que não têm solução real. Olha, não tem solução real, tá? Gente, o que é essa solução real? Solução real significa dizer que é um número que pertence ao conjunto dos números reais. Tá legal? E é essa equação do tipo que eu elevo um número ao quadrado e a resposta é um número negativo. Vamos entender por que isso acontece? Vamos pensar o seguinte, quando eu elevo um número ao quadrado, elevar um número ao quadrado não é multiplicar ele por ele mesmo? Mas nas regras da multiplicação, quando é que a gente vai multiplicar dois números que são iguais? O que vai acontecer? Vamos pensar na seguinte hipótese. São três hipóteses, na verdade. Ou esse número é zero, só que 0 vezes 0 é 0. E 0, gente, é nulo. Não tem sinal. Não é nem positivo, nem negativo. Outra situação. Esse número que eu estou pensando é um número negativo. Horas. Mas negativo vezes negativo dá positivo. Ok? E eu quero que o número dê um número negativo. Então a outra situação seria ser positivo vezes positivo. Mas, minha gente, positivo vezes positivo também dá positivo. Ou seja, não existe um número que elevado ao quadrado dá negativo. Para que isso acontecesse, teria que ser um número multiplicado por ele mesmo que desse negativo. Teria que ser um positivo e o outro negativo. Mas, gente, nessa situação, não pode ser elevar ao quadrado, porque quando eu falo de elevar ao quadrado, eu estou pensando em multiplicar um número por ele mesmo. Ora, se um número é negativo e o outro é positivo, eles não são iguais, eles são diferentes. Então, é impossível, ok, você elevar um número ao quadrado e esse resultado dá negativo. Gente, impossível no conjunto dos números reais, tá legal? Quando você estiver no terceiro ano do ensino médio, você vai estudar um outro tipo de conjunto numérico chamado conjunto dos números complexos. Aí você vai ver que esta problemática tem solução.
Mas no conjunto dos números reais não existe um número que multiplicado por ele mesmo que dê negativo. Tá legal? Não confundam isso, tá bom? Ótimo. Legal? Gente, muito obrigado. Tá? A parte 4 termina aqui. Na parte 5 nós faremos exercícios para treinar esses conceitos que são muito importantes. Muito obrigado e até a parte 5 da nossa aula.